Opa! Boa noite aos nossos amigos internautas que acompanham aqui o podcast Tempo Real nesta terça-feira, dia 10 de junho já, mês junino, né, de muitas festas aí pelo Brasil afora. E nós começamos o nosso bate-papo aqui, dando uma boa noite, Lamartine Dourado. Boa noite, Lamartine. Boa noite, Luiz. Boa noite mais uma vez, nossos amigos e amigas internautas. Agradecendo mais uma vez também que vocês estejam sempre conosco, né? E a gente sempre está pedindo. Distribuam, compartilhem, façam divulgação dos nossos temas, que é muito legal. Muito obrigado, um abraço. É isso aí, não se esquecendo, se inscreva no canal, né? Opa. Ative o sininho, mande esse vídeo aí depois pro pessoal. São assuntos que são bem polêmicos, estão acontecendo aqui no nosso município, no nosso Brasil, né? No nosso dia a dia, né? De nosso Mauá, dia da a dia. região. Exatamente. E do Brasil, né? E do Brasil também, né? A gente costuma entrar nesse sistema do Brasil também. Exatamente, é isso aí. Hoje aqui recebemos a Cida Maia. A Cida Maia aqui, que ela é secretária dos assuntos aqui das mulheres, né? Da proteção, políticas públicas aqui para as mulheres da cidade de Mauá. Boa noite, Cida. Boa noite, Luiz Mariano. Boa noite, Lamartine Dourado. Dourado. E Luiz Floriano, viu? Eu falei o quê? Mariano. Luiz Mariano é aquele cara Floriano. da dupla, né? O cara Não, da mas dupla. eu falei Mariano, mas eu quis falar Tá Floriano. certo, tá bom. Conheço só do Boa Vista. É verdade. Boa noite, né? Todos os internautas aí que acompanham o Jornal Tempo Real. E desejar aí que a gente possa estar dialogando, esclarecendo dúvidas e agradecer aqui vocês pela oportunidade, pelo momento de diálogo Legal. nesta noite. Bacana. Para quem não conhece, a Cida Maia aqui, é um breve resumo, tem 54 anos, cearense e mora na cidade de Mauá desde dezembro de 1978, né? Foi logo ali, né, Cida? Faz Sim. pouco tempo. Conquistou o título de cidadã mauense pela militância e participação social ao longo da história. Pedagoga, especialista em gestão de cidades, em curso e especialização em direitos humanos das mulheres. Ó. Participa do coletivo Mãos Dadas, que atua na construção de propostas das políticas públicas, inclusão e justiça social. Atualmente, ela é secretária de Políticas Públicas para as Mulheres na cidade de Mauá e nós vamos começar o nosso bate-papo aqui, falando justamente sobre isso. Primeiro, sobre o trabalho da Cida, né? Foi pré-candidata, é suplente, né? É suplente Sim, hoje aí do Partido dos suplente. Primeiro Trabalhadores. suplente, né? Primeira suplente do Primeira Partido dos suplente. Trabalhadores, né? Com mais 133 votos da coligação, da federação, a gente já teria se eleito. Ficou essa expectativa, né, Cida? Como que fica dentro do seu coração, da sua cabeça, essa expectativa? Assume como é que tá. Assume, não assume, assume, não assume. Eu sempre digo isso, né? Que eu tenho os pés no chão, eu aguardo toda uma tramitação jurídica, né? Posso dizer que essa tramitação jurídica saindo antes lá atrás, quando tinha essa discussão, eu falava, eu vou amadurecer com o grupo, Claro. Uhum. e depois a gente decide coletivamente, porque a decisão da minha candidatura ela foi coletiva, ela não foi da Cida. Maravilha. Mas hoje, assim, o grupo já está amadurecido essa discussão. A gente não sabe exatamente quando sai essa tramitação jurídica, mas ela está ocorrendo, Tá. né? Todo mundo sabe que teve aquele processo e a nulidade da punição do Luiz Querden referente a 2020 ocorreu. Mas aí, paralelo a isso, tinha um outro processo que corria e por isso que não foi possível acontecer, sair a nulidade. Saiu a nulidade no dia seguinte tinha a questão do indeferimento. Então, agora tem os termos jurídicos aí que se fala, Claro. agravos, embargos, Uhum. enfim. É uma coisa que já não me pertence muito, mas que, resumindo, ainda tem essa tramitação para acontecer. E ela acontecendo, sendo concluída, não sei se é rápida, se é daqui um mês, se é daqui um ano, mas assim, no momento que ela acontecer, a decisão do grupo é que eu assuma a Câmara, sim, De acordo. né? Mas assim, não tenho tempo, a gente não sabe isso, né? Com a tramitação e com todas as questões sendo positivas. Eu falo que a gente tem que ter o pé no chão, Claro. porque a gente tem que respeitar a ordem jurídica e as decisões jurídicas. E é isso que eu faço, eu tenho isso muito bem esclarecido. Mas ocorrendo, a Câmara de Mauá, ela é uma Câmara que hoje tem 23 homens, e aí seria contraditório
eu ter a possibilidade de assumir a Câmara e eu não Verdade. assumi, né? A gente começa a olhar, sabe, o Lamartine e Luiz, a gente pega assim cidades do Nordeste que tem 11 vereadores na casa, 5 são mulheres. A outra Olha. tem 9, 4 são mulheres. Olha. Então você vê uns avanços bem interessantes em outros estados do país e a gente vê a nossa cidade assim, uma cidade, né, de mais de 400 mil habitantes, Verdade. mais de 200 mil, enfim. E uma Câmara totalmente de 23 homens. Então, é uma discussão a ser feita. Correto. A gente sabe que a violência de gênero política, ela é patriarcal também, ela é estrutural. E eu costumo dizer assim, o pessoal fala assim, não, mas as mulheres não votam em mulheres. É todo um contexto. Eu não vou fazer essa crítica, eu fiz Claro. isso muito bem na minha campanha. A mulher vota em quem ela quiser, e no momento que ela amadurecer dessa importância da representatividade, a gente conquista os votos. Sim. Eu acho não, eu tenho certeza, nós avançamos muito o nosso grupo, nosso coletivo Mãos Dadas nessa discussão de buscar o nosso voto com consciência, dizer qual era o nosso objetivo, por que a gente queria. O ano passado eu assumi, foram 8 meses, Correto. mas eu consegui dobrar meus votos, de 1.070 votos, eu fui para 2.156 com um curto mandato, num momento assim que eu minimamente me expressei dentro do Poder Legislativo, e aí a gente tem que avançar e continuar, se for possível, e o processo jurídico se concretizar. Claro. A Secretaria das Mulheres, eu estou feliz, estou agradecida ao prefeito Marcelo Oliveira pelo convite, pelo reconhecimento do nosso trabalho. E eu sou uma pessoa que, assim, enquanto eu estou numa função, eu vou exercer essa função Claro. com todas as minhas forças e com tudo aquilo que a função exige, com os bônus e com os ônus. Então, hoje, na Secretaria da Mulher, a gente assume em 17 de fevereiro, e a Secretaria da Mulher ela já tinha uma estrutura, porque quando o prefeito Marcelo Oliveira ganha em 2020 e em 2021 a secretária Dona Selma assume, e aí elas fazem um processo de organização para como que essa secretaria vai atuar, Claro. né? E aí a secretaria atua inicialmente na sua organização. Então, hoje a secretaria ela está organizada com a legislação própria nossa da cidade, que cumpre a Lei Maria da Penha, que cumpre as ODSs da ONU, a ODS 5 e 10, que agora eu não vou conseguir descrever exatamente, mas aqui tem relação com a proteção e a questão da violência, prevenção da violência contra a mulher e garantir os seus direitos. Então, é quando o prefeito cria o SUAM, né? O SUAM a gente chama de Sistema Único de Atenção à Mulher de Mauá. No final acaba Certo. tendo dois M's. E ele entrega uma série de serviços de prevenção e também já de atendimento às mulheres em situação de violência. Que é um canal de comunicação, uma porta aberta do governo para as mulheres, né? Sim, hoje a gente tem a nossa secretaria, dentro da nossa secretaria, que fica ali na Rua Santa Cecília, 489, a gente tem os nossos atendimentos. Então, assim, como é esses nossos serviços? Dentro do SUAM, a gente tem as divisões de tarefas. Então, por Certo. exemplo, o Centro de Referência em Atenção à Mulher, ele, que é o CRAM, que a gente chama, ele faz o serviço de prevenção. Então, as nossas equipes, que é coordenada pela gerente, pela Rita, e aí ela tem uma equipe de orientadoras sociais e de assistentes de políticas públicas, Tá. que são as pessoas que vão para as escolas, para as associações, para todos os lugares que a gente vai fazendo as agendas para falar exatamente dos tipos de violência que as mulheres, né, sofrem, Claro. principalmente os 5 tipos de violência. Elas fazem atividades socioeducativas, né? Elas informam quais são as violências, quais são os ciclos de violência, e elas também dizem que se as mulheres se identificarem em uma dessas violências, onde é que elas podem procurar esse serviço. Então, é um serviço que avançou, né, bastante. Então, entre o mês de março, abril e maio, essa equipe dialogou com mais de 8.000 pessoas pela nossa cidade.
É o suficiente? Não. A gente poderia ter conversado com mais? Poderia, mas é um número que, assim, é, é muito gratificante a gente saber que aconteceu esses diálogos, e não só isso. Se você chegar hoje, por exemplo, na Rua da Pátria, você vai encontrar nos comércios o cartaz: mulher, você não está sozinha. Se você chegar na Avenida Castelo Branco, por quê? Porque a gente tirou uma estratégia de colar também em Divulgação. vários dos lugares públicos os nossos serviços. Com base no quê? Foi assim, do nada? Ah, vou começar pelo Zaire, porque o Zaire é o maior bairro. Também. Mas também porque a gente foi fazendo os mapeamentos com base ao ano de 2024. E tem uma área que é mais perigosa, assim? Qual que é o... É assim, por exemplo, o Zaire é uma área grande territorial. Então, em 2024, por exemplo, boletins de ocorrências que chegaram para nós, na secretaria, que a gente foi mapeando pelas mulheres que chegam para nós. Foram 68 boletins de ocorrência. Nossa. Aí você pega um outro bairro, 25 boletins de ocorrência. Você pega o outro, 17. Você pega o outro, 40. E com base nisso, essa equipe, a gente mapeou a cidade, dividiu as equipes em duas, dividimos a cidade e fomos para campo com base nesses dados, né? Por onde que a gente começa para fazer esse trabalho de prevenção. É nos núcleos de pobreza, talvez maior? Não. Não? Não necessariamente. Nós temos bairros conceituados, digamos assim, em termos da questão melhores condições, e que a gente tem um número elevado, né? elevado, assustador, assim, de boletins de ocorrência. E Isso, geralmente, inclusive dos que chegam também, né? Sim, em condomínios, por exemplo, que é mais difícil você entrar, que é mais difícil, né? Então, não necessariamente são em locais mais pobres, digamos assim. Até para não ficar um pejorativo. Até porque a violência, quando a gente pega as violências, você vê juízas sendo assassinadas pelo esposo, enfermeiras, ou até delegadas. Delegadas, né? Também. Então, assim, Incrível, né? a agressão à mulher, ela está hoje colocada em todos os ambientes, em todos os locais, né? Então, a nossa equipe de prevenção, ela tenta fazer esse mapeamento com base em dados Denúncia reais. de vizinho também, tem muito? Porque Temos às vezes alguns. a mulher não tem, às vezes, né? Aquela Sim. coisa, o medo, né? Temos. Vizinho, E aí, alguma quando coisa. assim, a gente recebe uma denúncia, principalmente pelo 153, que é Desculpa, isso. Ok. Aqui, Eu ia te perguntar para divulgar o número. Maravilha, 153. A 153 é da Guarda Municipal ou 190. Mas, assim, 153, a gente recebe essa denúncia, a patrulha tem feito as verificações quando chegam. As denúncias, a gente tem feito o acompanhamento. Então, quando a gente faz esse sistema de prevenção, dentro do centro de referência à atenção, é óbvio que se a pessoa está mais esclarecida, ela vai procurar o serviço. A gente abriu o diálogo com as delegacias também, tanto a da mulher como com o primeiro DP. E quando a delegacia, a mulher passa pelo boletim de ocorrência e a delegacia orienta para depois ela ir no serviço, claro que também vai chegar mais serviço. Então, o que a gente entende? Nós fizemos todo esse diálogo com vários locais, com várias situações. No mês de maio, que a gente chama de demanda espontânea, nós recebemos 24 mulheres, que elas não tinham boletim de ocorrência. Demanda espontânea. Demanda espontânea, porque a nossa secretaria, uma mulher que está em situação de violência, para ela ser atendida pelo nosso serviço, ela não precisa ter boletim de ocorrência, porque muitas têm ainda o medo do boletim de ocorrência. Aí que entra nosso segundo núcleo de atuação, que é o que a gente chama de Centro Viva Maria, que é o centro já de atendimento. Então, um exemplo, eu ouvi falar do serviço, igual eu estou contando aqui agora para vocês, explicando, alguém está assistindo. Aí a mulher fala, eu estou nessa situação de violência. Certo. Eu tenho... O que eu faço? Ela pode ir até a nossa secretaria. Rua Santa Cecília, 489. Quando ela chega na recepção, ela vai falar para a recepção, eu vim em busca de orientações. Mas ela não vai contar para a recepcionista. Claro. Vai ter uma orientadora social que vai acolher, que vai receber num lugar,
reservado para poder ver quais são os serviços que essa mulher precisa dentro do nosso centro. O que é o nosso Centro Viva Maria, o Centro de Referência Viva Maria? É onde nós temos as assistentes sociais, as psicólogas e a orientação jurídica. Aí, a orientadora social vai direcionar já essa mulher para um desses serviços, seja ali naquele momento, ou já dá os primeiros encaminhamentos, é uma situação que já é muito grave, já tem a orientação jurídica. E aí, a orientação jurídica, nós já temos aí a parceria com a Defensoria Pública. Então, amanhã tem o dia exato da Defensora Pública, que é uma parceria que a mulher não tem que se dirigir à Defensoria Pública, a mulher em situação de violência. Mais facilitado para ela, né? A gente já faz essa organização e a Defensora Pública vai na nossa secretaria a cada 15 dias. Os casos emergenciais, assim, urgentíssimo, que não dá para esperar a defensora aí, a nossa orientação jurídica, a nossa advogada, ela já dialoga com a defensora, porque a gente tem esse canal muito bom com a Defensoria Pública, e já vai agilizando os processos, né? E aí a gente tenta fazer a orientação dessa mulher. Se for para ela fazer boletim, mas vocês fazem o boletim de ocorrência pela mulher? Não, a gente orienta, até porque a gente entende que a mulher ela tem que dizer, e de repente eu não colocar palavras que não são as dela, mas ela tem essa orientação para ser feita, como é que tem os procedimentos, se ela vai fazer o boletim de ocorrência e ela vai pedir a medida protetiva, vai ter todo esse suporte então ela recebe toda uma das orientações. Que ela tenha tranquilidade de entender que aquele processo, ele é tranquilo, que está sendo acompanhado e que ela vai continuar com apoio. E assim, para não ter medo, né? E ela fala, eu não quero fazer o boletim de ocorrência. Certo. Ela vai ser respeitada. Claro. De repente ela quer o acompanhamento da psicóloga, para que ela possa se fortalecer, para que ela Às vezes ela fica protelando, né? Que ela quer evitar uma situação, de repente... Ela tem os filhos, de repente ela fala, eu estou numa situação de desemprego. Aí a gente... Porque o nosso outro grupo, que a gente fala, é o grupo que vai fazer a rede de proteção. Vai ficar desamparada, né? É a equipe que vai fazer a busca. Então, assim, essa mulher chegou, fez a orientação jurídica. Isso não foi o suficiente, porque ela precisa de um curso de qualificação. Ela precisa de ser encaminhada para o mercado de trabalho. Aí a gente tem todo o diálogo com a Secretaria de Trabalho e Renda, mas ela não vai ter que se expor lá, contar toda a história dela. Tem aí essa equipe que a gente chama de rede protetiva, que faz todo esse contato. O secretário Elton já destinou também uma pessoa específica do Trabalho e Renda para que a gente tenha pessoa fixa para falar. A psicóloga verifica que ela está numa situação que só a psicóloga não dá conta, ela precisa de uma avaliação na saúde, a gente vai fazer esse processo. Ela precisa sair de casa, mudar para um outro bairro, para ela não ter que contar em cada escola que ela passa a situação dela. A nossa equipe entra em contato, seja com a diretoria de ensino, seja com o prédio lá da educação. E a gente já tenta fazer essa situação para que os filhos façam a transferência e possam ser feitos da melhor forma possível sem ela ser exposta. Evitar tanto trauma, né? E evitar a repetição da história em todos os lugares. Tem aquele lance dela ligar, tipo, fingir que tá ligando pra pizzaria, alguma coisa assim, né? Aí a equipe, a polícia tem todo um preparo nesse sentido para que isso ocorra. E eles conseguem se identificar. A gente vai estar lançando aí mais um número nosso de WhatsApp, porque às vezes ela não consegue ligar, mas de repente ela consegue mandar uma mensagem, né? Então a gente também vai criar esse mecanismo de informação para pensar na proteção. Tem a outra forma também. Aí assim, quando você fala assim, a gente ouviu muito disso. O sistema público não tem uma casa de acolhimento. O acolhimento é esse que eu estou dizendo, dentro do Centro Viva Maria. Ela vai precisar de uma casa-abrigo.
situação é gravíssima, a situação, ela não tem como voltar para casa porque ela corre Emergencialmente tem que- risco. Tá correndo risco, né? Ela corre risco. Então, este ano, a cidade de Mauá, na Casa Abrigo, que óbvio que por motivos de segurança a gente não diz, porque senão você Lógico. expõe o local que essa mulher tá. E nem nós, viu? Porque assim, quando o prefeito Marcelo Oliveira, quando ele foi presidente do consórcio, foi quando as 7 cidades fizeram esse processo juntos, as 7 cidades juntas, elas contribuem com o consórcio e o consórcio gerencia as casas-abrigos. Então, a gerência da casa-abrigo é do consórcio, numa parceria com as 7 cidades do ABC. Qual é o processo? Como que essa mulher vai para o abrigo? Óbvio, ela passou pela violência. Vou dar um exemplo de uma situação, que a mulher já até foi embora, está em outro estado. Ela foi agredida e acabou indo na UPA, né? Passar no médico porque ela estava machucada. A UPA já tem todo esse diálogo, ele já sabe a questão da agressão e tudo mais. A UPA já acionou a Guarda Municipal. Isso era um Já domingo. fica registrado o negócio. Né? A Guarda Municipal, não. A Guarda Municipal já direciona na mesma hora a viatura. A viatura, a partir do momento que ele pega essa mulher, ele pega, vai para a delegacia, depois vai para o IML, depois se tem que fazer busca de pertences. Enquanto isso, nós já somos acionados em secretaria, mesmo de final de semana, para que a gente possa acionar o abrigo e Isso é fazer... 24 horas, isso, ou não? Se precisar, sim, porque as delegacias, elas acionam a gente. Se precisar, a secretaria e o serviço não está ali aberto, mas se precisar... Você tem um plantão, né, de comunicação entre vocês. Entre nós, sim. E aí a gente, por exemplo, outro dia era 00:21, a gente estava finalizando o abrigamento, né, de uma mulher para ela ficar em segurança e ela permanece. Outro dia era domingo, era 5:10 da tarde, a gente estava finalizando, mas isso demora horas. Tipo, começa meio-dia, a gente vai terminar no final da tarde. Mas o serviço existe. Qual é o nosso desafio? Fazer com que a população saiba que o serviço existe e saiba como procurar. Então, quando o jornal Tempo Real convida, né, a secretaria, convida o serviço público para dizer quais são os serviços que a gente tem no combate à violência, na prevenção e no atendimento das mulheres em situação de violência, o jornal Tempo Real também está cumprindo com seu papel social no combate à violência. Porque só dar a notícia de um fato quando ele ocorre é importante, mas não ajuda também, porque as pessoas muitas vezes não procuram os serviços porque desconhecem. E esse é um dos nossos desafios. Legal. Em todos os lugares que a gente for, em todos os meios de comunicação que a gente estiver presente, informar quais são os serviços que nós temos. E hoje, nesse caso aqui, a gente está informando o que nós temos. Então, o SUAM, que é o Sistema Único de Atenção à Mulher, a gente faz essa linha de trabalho em três eixos, né? O da atenção, que é o que faz o da prevenção. O do atendimento, que é o que faz aquela situação de violência. E o outro, que já é o que a gente chama de uma ação transformativa, né? Que tem as ações afirmativas, mas no caso da nossa rede protetiva, ele faz ação transformativa, porque ele vai encaminhar para o mercado de trabalho, ele vai tentar, né, tirar essa mulher do ciclo de violência e que ela possa se fortalecer e seguir. Bacana. E esse trabalho que a vacina que vocês estão dando, essa vacina para o povo, né, para as mulheres, né, de ir conversar com esse pessoal todo aí, né? E aí, assim... Se permitir, eu só queria... esse relato todo que você coloca, que ele é muito importante, eu estou realmente olhando isso como uma rede de apoio. Dentro dessa rede de apoio, em alguns casos, em algumas gestões públicas, a gente acompanha, o jornal acompanha, eu já acompanhei em vários outros momentos, a interligação, né, de secretarias. Isso. Nós vamos falar aqui, né, eu estava ouvindo e estava listando. Você tem a questão que pode surgir situações de habitação, onde em determinado caso pode ocorrer, essa mulher talvez receber um auxílio aluguel. Nós temos 11 mulheres hoje que estão atendidas no auxílio aluguel. A saúde, como você falou, essa questão, por exemplo, da saúde tem essa relação. E aí, assim, hoje a gente tem um pouco mais além, porque assim, essa mulher em situação de violência, ela não está sozinha, ela tem os filhos. Sim. De repente ela tem uma mãe que mora com ela,
Então, quando a assistente social da nossa secretaria Não é só a faz essa casa-abrigo que vai avaliação, resolver essa questão dela, né? não, ela tem essa outra rede. E Verdade. quando ela vai para casa-abrigo, ela leva consigo os filhos. Ela não vai Tá. sozinha. Tá, no caso específico dela e os filhos. É. Mas aí você colocou, por exemplo, no caso, ela tem mãe, aí já fica um pouquinho mais Aí complicado. vai fazer toda essa rede de apoio para que ela possa ser atendida nas suas múltiplas Verdade. necessidades. Aí você tem o trabalho e renda, Isso. você tem a assistência, que Assistência social. é um caso que ela está totalmente desassistida, ela está tá sem o benefício, ela está sem. É um caso que precisa fazer a segurança pública, que é a questão da guarda. A segurança Assunto pública. jurídico, que é todo esse apoio jurídico também. E a segurança pública, a gente tem que dar uma ênfase. Então, assim, hoje. Só para complementar, minha pergunta aí é justamente no sentido de que vocês têm encontros, vocês se reúnem para avaliar esses. Principalmente eu achei interessantíssimo essa questão de você tratar mapeamentos de casos, de situações, e você discutir isso para que você consiga realmente elaborar as políticas de atendimento e de acolhimento. Enquanto governo, a gente vem caminhando e vem avançando cada vez mais nesse processo, porque o governo, né, entende, o prefeito Marcelo entende que é uma. Por isso que a gente chama de sistema único. Não é uma secretaria que resolve, é um conjunto de ações que vai fazer com que a gente faça ações que resolva, para que dê o resultado. Por isso que a gente fala, que não tem uma pirâmide aqui do nosso material. É uma pirâmide mesmo. E quando você pega na rede protetiva. Não é pirâmide financeira, gente. Não, é a pirâmide que assim, a base Claro. é a formação, é a informação. O meio dela são essas pessoas em atendimento, o topo dela é essa rede protetiva que integra as várias secretarias, os vários poderes. Então, por exemplo, quando a gente faz a integração com a Defensoria Pública não é municipal, é estadual, Certo. mas está dentro do nosso diálogo. Quando a gente dialoga com a Delegacia da Mulher, com a doutora Helena e o doutor Vitor, eles também, não é nossa rede municipal, é rede estadual. Com o doutor Georges lá no primeiro DP, porque ele atende à noite e nos finais de semana. A defensoria que você fala é essa que fica aqui a defensoria aqui pública. General Osório? General Osório, né? que a Isso, coordenadora é a doutora Aline. De acordo. Então, assim, você pensar soluções em conjunto, porque isoladamente a gente não dá conta. Claro. Né? É isso que a gente chama de sistema único de atenção. É você fazer esse arranjo de forma que integre as políticas públicas e juntos a gente possa solucionar. Que é um pouco também que a assistência social vem fazendo com as reuniões de redes, que é bem interessante. Uhum. Então, ela vai para os territórios, a cada 2 meses vai um representante de uma escola estadual, vai um representante da UBS, vai um representante dos vários serviços, para que juntos possam buscar uma alternativa de solução. Então, isso, o prefeito Marcelo Oliveira, ele vem fazendo esse diálogo com os vários secretários, para que, assim, não é uma ação, não pode ser a Secretaria da Mulher, é uma ação de governo, não pode ser a Secretaria X, porque quando você pensa até para não personalizar algum serviço. Exatamente. Né? Então, vi um comentário hoje numa rede social que a moça disse que eu estava fazendo as divulgações que era para aparecer. Se eu coloco a todo instante que eu quero combater a violência, eu combato a violência com ações. Claro. Se eu não divulgar as ações que a gente está fazendo, como é que as pessoas sabem, né? Mas, enfim, a gente compreende que é por conta né, dos vícios colocados, mas tudo bem. O importante é que as pessoas saibam do serviço, repassem e que a gente juntos possa fazer o combate. E aí, quando você fala da segurança pública, a Patrulha Maria da Penha, a sala da Patrulha Maria da Penha hoje, nessa parceria nossa com a Segurança Pública, ela fica dentro da nossa secretaria. Interessante. Por quê? Porque essa mulher já foi para passar na assistente social, já foi para passar no jurídico. Ela tem uma medida protetiva. No último dia 21, nós lançamos o botão do Pânico Ana, que é um aplicativo que você vai pedir socorro, um exemplo. Até você ligar, digitar 153. Nossa. Eu sou Maria fulano de tal. Eu tô na rua tal, eu tô não sei o que. Até você dizer tudo, né? Então, o aplicativo, ela só bate 2 vezes. Quando ele é instalado no telefone,
a equipe da Maria da Patrulha já está lá. Ela bate 2 vezes. Quando ela bate 2 vezes, vai dizer exatamente o local que ela vai aparecer lá na operacionalização da GCM. O nome dela, o nome tipo do GPS agressor, mesmo, né? o nome do agressor Uhum. e exatamente o local onde ela está. Certo. Mas aí ela tem que cadastrar antes isso aí, lógico, Ela né? tem que ir lá cadastrar. Por isso que eu digo, hoje nós temos, que nós recebemos do Tribunal de Justiça 139 medidas protetivas, Nossa. que chegaram para nós, na nossa secretaria. Isso eu estou falando de janeiro, eu não estou nem falando das do ano anterior. Estou falando de janeiro agora, deste ano. Chegaram 139. Dessas 139 que chegaram, 88 permaneceram no nosso serviço sendo acompanhadas. As demais falaram, não, se eu precisar eu retorno. Dessas 88, já foram 12 cadastrar o botão do pânico. E o botão do pânico, se a gente pegar, ele foi... Amanhã faz 15 dias, se eu não me engano, que ele foi lançado. Uhum. Aí você pega a quinta e a sexta para a gente ligar para essas mulheres, informar, sobrou a semana passada e estamos reiniciando a semana. Então, para nós tem sido assim, tem sido positivo a ida das mulheres instalar o botão do pânico. Uhum. A nossa cidade vizinha, eu estava conversando com o Leonardo Biasi, e lá em Ribeirão, com esse mesmo sistema, já foram 3 mulheres que foram salvas. Olha aí, ó. Né? Então, ele dá resultados. A questão da agilidade. Da né? agilidade no socorro, né? Uhum. Então, a GCM, através da Patrulha Maria da Penha, está dentro hoje, trabalhando conosco, e também na questão do mapeamento, de verificar onde estão essas medidas protetivas, como é que faz as rondas. Se a mulher fala, eu quero receber a visita mensalmente, eles têm feito esse processo de ligar, de fazer as visitas, porque tudo isso você demonstra para o agressor que ela está sendo acompanhada, né? Claro. Então, você acaba ajudando nesse processo. A velocidade no atendimento pode salvar A velocidade no atendimento, ela salva vidas, Uhum. né? E o aplicativo, ele vai cumprir essa questão colocada. A gente espera que não precise, que nenhuma das mulheres que esteja conosco precise, Lógico. né? Mas se precisar, que a gente tenha o tempo aí, porque conforme chega no centro de operacionalização, eles já emitem a reprodução para as viaturas que estiverem mais próximas. Legal. Interessante, você deu um exemplo, você tinha falado antes, desculpa, Luiz, Não. dessa questão, por exemplo, do consórcio gerenciar, administrar algumas questões que são pertinentes aos 7 municípios, né? Nessa questão, por exemplo, da Casa Abrigo e tal. Agora você citou uma outra relação, vamos dizer, de proximidade, de parceria talvez até com o secretário de Assistência de Ribeirão Pires, que é o Leonardo Biasi, Isso. que foi, inclusive, o menino do quadro de funcionários de carreira da Prefeitura de Mauá. Como que é esse trabalho, vocês fazendo essa divulgação, esses encontros também? Por exemplo, até porque isso é uma forma de dizer para um agressor que existe uma parceria entre as cidades, né? E assim, eu fui, a vereadora Fernanda me convidou para que eu mostrasse para ela como funcionava o SUAM, marcou com o secretário para eu explicar um pouco como que era essas... porque lá em Ribeirão não tem a Secretaria da Mulher, mas tem agora a coordenadoria. E a semana passada nós recebemos a equipe de Ribeirão na nossa secretaria, e a próxima, essa semana agora, acho que é quinta, eu não lembro agora o dia exato, eu irei até Ribeirão. Porque assim, se eu tenho experiência para passar, a outra cidade também tem. E aí o problema é de políticas públicas. E se a gente busca fortalecimento ao lado das outras cidades, a gente busca soluções também. Porque o que tem que prevalecer é o atendimento público, né? O atendimento das políticas públicas. Então, assim, ter esse diálogo com o Leonardo, a gente tem feito bastante. Ele veio até Mauá com a equipe, eu vou até Ribeirão também para fazer esse conhecimento, saber como que é lá. E a gente vai se construindo. Aí tem o comitê no consórcio, né, que também faz essa discussão com as representações. E eu acho que isso que vem fortalecendo e a gente vem amadurecendo experiências. Isso é importante. Tinha uma questão que eu queria colocar, que é justamente dessas dos municípios. Você lembra? Depois eu lembro, já. Enquanto isso, eu vou fazer uma pausa aqui para rodar os nossos patrocinadores, né? Rox Telecom, a melhor internet aí, você que está precisando de internet.
liga lá na Rox Telecom aí, os melhores planos, né, Lamartine? De acordo, até porque o equilíbrio da internet tem que ver a qualidade, né? E como o Exatamente. pessoal fala muito bem da qualidade estão da bem. nossa transmissão, é por conta da Rox Telecom. Vamos rodar Ah, então. tá. Vamos lá. Opa, voltamos aí com o nosso podcast aqui, Tempo Real, Opa. aqui, da Cida Maia, né? Sim, secretário de Políticas para as Mulheres. É isso aí. Agradecemos aí a sua audiência. Se inscreva no canal, dê um joia. né? Aliás, até para observar essa questão, quanto mais a pessoa nos ajudar compartilhando este tema específico, Sim, que é um tema muito importante, muito importante. né, vai também ajudar Ajudar. muitas outras pessoas que porventura possam estar em uma situação dessa. É isso aí, até porque eu ia entrar num tema aqui, uma notícia chocante, né? Sobre a questão aí de um assassinato, né? Da Gabriela Mariel, de 33 anos aí, moradora ali do Jardim Paranavaí, Mauá. Né? Eu gostaria que a Cida falasse um pouco sobre isso, muito impactante, né, Cida? É chocante aí. Como que você vê isso? É lógico, é uma coisa muito triste, né? Claro. Mas já comentamos aqui que a secretaria tem feito, né? Mas aí como que é a sua opinião sobre isso? A campanha do feminicídio, ela está colocada nacionalmente. Ontem à noite, inclusive, eu dialogava um pouco sobre essas questões com a ministra das Mulheres, a Márcia Lopes, porque choca muito, porque a mulher está morrendo, muito, sendo assassinada, justamente pelas questões aí colocadas, econômica, estrutural, enfim. Machismo, né, aquelas coisas todas. E aí, assim, quando a gente, igual agora neste momento, que isso também eu fico me perguntando, né? A gente publica inicialmente o luto que vai virar uma luta, né? Claro. Que cada morte, cada mulher a gente tem que ser mais forte ainda na resistência e no combate ao feminicídio. Mas a gente pouco ouve falar do agressor, né? Da exposição do agressor. Quem é esse agressor? Sim. Expor mais ele, né? A gente expõe muito a mulher vítima. A mulher em situação de violência, a mulher assassinada, mas o agressor está lá e ele não é. Eu não vi ninguém pesquisar o perfil desse agressor. Ele é preservado da imagem dele. Ele está totalmente preservado e a vítima exposta. A mulher exposta. É todo um debate colocado, uns acusando o poder público, porque não teve o acolhimento. E assim, é um respeito muito grande pela Gabriela, que era uma ativista, né? A Gabriela era uma ativista, era uma militante do movimento algabenário, um movimento, né, combativo aí nas questões sociais. E aí você fica também assim, a gente pega uma juíza, por exemplo, que é assassinada de foi aquilo que a gente conversou no começo. Foi. Ela não está livre porque ela tem conhecimento. A Gabriela era uma militante feminista. Sim. E também passou pelo feminicídio. Então, por isso, quando eu digo do processo de informar, é de todas nós, da nossa responsabilidade, dos meios de comunicação, das associações, do poder público, é uma soma de esforço no combate ao feminicídio. Teve todas aquelas dúvidas colocadas, né? Teve gente que colocou, ela morreu porque a prefeitura não tem Nós temos o serviço, mas eu não vou condenar. Isso não significa, né? Porque o delegado ali foi assaltado novamente, de novo, é delegado, né? Deputado, tudo. Mas assim, o que eu quero, o que eu estou tentando a todo momento preservar é a memória, é essa mulher que foi assassinada.
essa semana a nossa equipe esperou, até pela questão assim, vem todo o crime brutal, vem o sepultamento, vem não sei o quê. Então, agora o pessoal do CREAS vai fazer a visita para saber O respeito ao luto da família, né? naquele momento. E agora você Uhum. tem esse período para você fazer o acompanhamento, ver acordo. quais são as necessidades, ver qual é né, a situação, porque tem uma criança, enfim. Mas, assim, o que eu queria mesmo que também se levantasse. Quem é esse perfil? Quem é esse? Uhum. Porque ele tá lá, olha, ele assassinou, tá preso e tá protegido, tá resguardado. Ninguém levanta Tá essa. tomando café, almoçando. Não, daí eu já não sei, assim, né? Mas o que eu quero dizer assim, quem tá exposta, né? A gente é exposta na violência Continua viva, sendo a mulher sempre, né? morre, continua sendo exposta, as pessoas continuam fazendo as suposições, e se isso, e se aquilo, e julgando por que que não tomou uma decisão, por que que não saiu de casa, entendeu? E mais uma vez ela sofre Claro. a culpabilização de uma Indivíduo situação. agressor protegido. Eu não sei quem, né? Não Ninguém sei, sabe. não sei o Mas que é. e aí, E aí também, assim, a gente retoma uma outra discussão que eu não sei como será que isso se dará também. Tem essa discussão colocada. Mas também a sociedade precisa fazer uma discussão assim. Quem são a nossa sociedade? Como é que a gente está fazendo esse processo nas nossas famílias? Claro. Porque a gente vai reproduzindo a violência. Né? A gente foi numa escola e uma menina uma adolescente de maneira assim, bem tranquila, ela deu um exemplo. Ela falou, lá em casa sou eu e meu irmão. Meu irmão só faz a bagunça e eu só tenho que cumprir de arrumar. Ou seja, ele é o menino, então ele pode jogar as meias, o material, e ela é a menina, ela tem que sair recolhendo a meia, o sapato, a roupa, pondo no cesto. É por isso que a gente fala que é uma questão cultural. Ou seja, futuramente ele vai reproduzir essa questão E aí da vem dependência da mulher. e pode vir Claro. vir os conflitos na casa dele, Sim. porque ele foi educado a ele poder fazer a A bagunça, criança fazer ganha um carrinho tudo. para brincar. E a menina ganha um fogão. E pra nós fazer a comida. dirigimos. Também, né? Nós também Então, dirigimos, exatamente. né? Então, é por isso que quando a gente fala que a violência ela vem sendo reproduzida pela questão cultural, patriarcal, econômica, é por essas situações. Mas aí também, como é que eu faço tratar desse homem? Então, né? Porque Sim. senão ele vai preso, daqui uns anos ele sai e ele vai reproduzir a violência. Inclusive, eu acho Ele tem que que ser punido. Ele tem que ser punido, mas tem que se importante- pensar nessa justiça restaurativa, que a gente vê muito no meio Bem penal lembrado. também. Porque esse Tem a cenário- punitiva e a restaurativa. Esse cenário todo que você coloca, eu acho que, na realidade, ele dá um indicativo para a sociedade que o governo está presente, desde que também a sociedade possa procurá-lo também. Né? E quando houver o encontro desses dois casos, soluções surgirão. Né? Porque é toda uma circunstância que você colocou uma série de condições não, uma série de apoio que estão postos, né? E aí, sim, são medidas que a gente pode estar dialogando. Então, por exemplo, lá no Ceará, quando é determinada a medida protetiva, São Paulo já tem alguns exemplos também, alguns casos. Mas lá está muito forte essa questão. Pelo que eu pesquisei, pode ser que também nem seja em todos, mas nos locais que eu pesquisei, que eles chamam grupos reflexivos. Então, assim, foi determinada a medida protetiva e esse homem tem que cumprir de se manter distante. Mas ele não tem que só se manter distante, ele tem que passar por um curso de 6 encontros. Mesmo faz parte da medida protetiva dele. Além dele manter a distância da mulher, ele também tem que passar por uma ação reflexiva durante 6 encontros. Que até depois de amanhã eu tenho uma agenda, porque também nós temos uma parceria com o Ministério Público, então a gente tem agora aí um diálogo com eles, que a cada 3 meses a gente se encontra para tentar dialogar e a gente vai corrigindo, né, o fluxo e vai melhorando tudo, porque o Ministério Público cumpre esse papel de fiscalizar, de fazer cumprir a legislação. E aí eu até vou estar dialogando um pouquinho isso com as promotoras,
como que de repente a gente cria esse mecanismo, de repente, por exemplo, hoje na assistência social tem um grupo de homens lá no Jardim Oratório, Certo. que faz todo esse trabalho uma vez por semana. Posso pegar um gancho nessa sua fala, inclusive? Tem o E Agora José. Exatamente isso que eu ia dizer, porque na região foi criado esse grupo, eu acho que basicamente é um programa, né? É um Um programa. programa mais de, sei lá, mais de 6 anos, quase 10 anos talvez, justamente isso, né? E Agora José. E Agora Né? José. Porque realmente acho que é um programa nessa linha de você conversar com os homens para que eles possam entender essa circunstância. E aí, né? assim, pelo que eu entendi lá do Ceará, o homem ele não vai passar por esse período de reflexão se ele descumprir a medida protetiva. Não. No momento que é dada a medida protetiva, já é, junto com a medida protetiva, ele tem que cumprir esse período de reflexão. Né? Então, também, aí você está trabalhando a justiça, né, restaurativa, Verdade, digamos assim. verdade. Que aí talvez você previna que aconteça, porque você já deu o afastamento dele, mas não foi só isso, você também... Porque aquele homem violento, ele vem de uma cultura violenta. E às Sim. vezes ele aprendeu. Verdade. E aí, por isso que tem que ter esse... E aí, quando é que o Ensinar, momento né? que rompe isso, né? Esse ciclo tem que ser rompido. Uhum. Não é a síndrome, eu nasci assim, morri assim, né? Não Uhum. pode ser, né? E, enfim, Aprender a mudar isso, né? A fazer... transformar. Transformar, né? São ações transformativas. A Carmen Lúcia Ela fala. ia abrir uma janela para falar das ações Exato, do exato. prefeito. Exatamente. Das conferências. Né? Então, PPA. aí Falar sobre assim, as ó. conferências, né? Não, o PPA está acontecendo, começaram hoje, tudo bem. O PPA é para planejar o governo até 2029. ações. PPA É plano plurianual, mas é até 2029. Só que nós, da Secretaria das Mulheres, a gente vai estar realizando a 5ª Conferência Nacional, automaticamente a 5ª Conferência Municipal. A partir do dia 24, a gente inicia as pré-conferências. Nós realizaremos 10 pré-conferências, elas serão nos 8 territórios, ou seja, nos 8 CRAs, mas a Conferência dos Movimentos Sociais, mais a pré-conferência dos movimentos sociais e mais a Conferência das Trabalhadoras, a pré-conferência das trabalhadoras. A pré-conferência, são 10. Elas cumprem... Não, 3 grupos, 3 setores. Os CRAs, os movimentos sociais e as as trabalhadoras. Só que assim... Vocês vão coordenar esses 3 grupos. Vamos coordenar. A Secretaria da Mulher vai dialogar com esses 3 segmentos, né? E aí, assim... Não é pouco trabalho, não. Não é né? pouco trabalho. E aí a gente tem a Conferência Municipal em julho. Então, a nossa última semana de junho são as Tá bem pré-conferências. apertado, O né? que são as pré-conferências? É o momento justamente de você fazer esse diálogo, de você trazer suas propostas. Então, Compilar as ideias, né? compilar as ideias. Você... Uhum. E aí você vai levar para a conferência regional, que está se decidindo, que a gente está aguardando o governo do estado publicar o calendário. Uhum. Saiu o calendário geral e agora cada estado e município vai se adaptando. E a conferência estadual. Então, por exemplo, tem uma pauta muito forte aqui na cidade. A delegacia da mulher tem que ser 24 horas. Aí é em cima de só nós. Só que a delegacia, ela não é um poder municipal, Mas ele é um poder estadual. Uhum. Então, se eu quero fazer essa discussão, fazer esse debate, Tem que levar eu tenho que levar para a conferência estadual. Uhum. Abertura das delegacias 24 horas das mulheres, um exemplo. Então, não adianta eu ficar batendo que o prefeito tem que ter delegacia 24 horas, porque esse poder não é do municipal, é o poder estadual. Uhum. E aí, as conferências têm esse momento e esse papel. Então, a gente vai estar fazendo, vai pedir para vocês, depois divulgar as datas. Já Legal. tem a data e o local dos CRAS, mas o material vai sair, eu mando para vocês. Legal, Eu vamos gostaria que divulgar. vocês divulgassem, Lógico, lógico. ajudar a gente nessa tarefa. E elas vão acontecer no 24, manhã, tarde, 25, manhã, tarde, 26, manhã, tarde, 27, manhã, tarde. No dia 30, as outras 2 dos movimentos das trabalhadoras. Depois, dia 19 de julho. E os locais aí serão
os locais são os CRAs. Aí eu vou mandar para vocês direitinho. Dia Tá. 24, até Tá. tenho aqui, mas não adianta eu falar que não É vai muita ficar coisa, na não. tela, É. o pessoal não vai lembrar. Então, a gente vai começar pelo CRAS São João, por exemplo, dia Certo. 24, no período da manhã. Aí Tá. já no período da tarde a gente corre para o Vila Mercedes. Vai ser Bem puxado. vai né? ser puxado, mas o objetivo é fazer o debate e a discussão. E aí é isso, as conferências elas vão cumprir esse papel da gente elaborar propostas enquanto sociedade, enquanto poder público e levar Leva até a chegar na demanda pro- nacional que aí vai ter, né? Quando você vai ouvindo as propostas, você vai separando o que cabe para o município. É isso. Então, Uhum. a gente tem a tarefa de lutar para que ela se concretize. É do Estado. Chega a lá do- em cima e eles dizem assim, ó, Mauá tá pedindo o quê, ó? Delegacia 24 horas. Ribeirão, 24 horas. Rio Grande. Aí eles começam a fazer uma estatística. Aí, por exemplo, de repente, não dá para. Quando você pensa Fazer uma regional. regionalmente, Uhum. você consegue fazer duas regionais? Claro. Uma Mauá, Ribeirão Preto, Rio Grande do Serra, outra Uhum. Santana. Já é uma alternativa. Se ele não Sim, consegue fazer em todas Em as todas as cidades, cidades, mas se sim. de 7 cidades ele cria duas regionais, minimamente você já está dando aí uma linha de atendimento às demandas. É assim que a gente constrói. Então, acho E elas que. terão na mesma linha das demais conferências ou pré-conferências de outras secretarias, com assistência social, saúde, Sim, sim. com esses representantes da sociedade, desses Das grupos, trabalhadoras, por funções. exemplo. a Vocês gente- vão tirar delegados também para Vamos. levar para estadual, Vamos. da estadual vai É pra isso que está nacional. nos prendendo ainda, porque não saiu ainda Ao edital. a portaria nacional saiu, a do Estado ainda não saiu e a gente está nesse desespero aí para poder finalizar as Depende organizações. também de outro nível de governo. Depende. Entendi. Legal, legal. Vamos seguindo então. Mudando um pouco de assunto, falando sobre a questão política, partidária também. Estamos num ano pré-eleitoral e sempre se fala em política, né? Está no ano de PED também, né? Tá no ano de Exato. pé, você. Oh, meu Deus! Queria que você comentasse um pouco sobre isso, como está essa situação aí dentro do partido, né? Essa questão democrática, né? Que faz parte Faz também, parte do processo, Faz né? parte. Fala-se um pouco sobre É o único isso. partido, né, que acaba elegendo as suas direções diretamente, que a gente fala, por isso que é PED, processo eleitoral direto, Uhum. que os seus filiados elegem o presidente do partido e as chapas, e as chapas vão compor os diretórios. No nosso caso, é paritário, né? O diretório, ele cumpre aí a paridade das mulheres e dos homens. Uhum. Nesse caso é paritário, né? Porque nos demais níveis não, né? Não, Não, mas na Câmara- não. Então, mas talvez a gente tenha Verdade. a nível nacional, tem aí uma questão colocada que está no Senado, que é a questão da Cota. próxima eleição não ser só candidatura ter cota, mas sim as câmaras e as assembleias passam a ter. A proposta inicial era 30%, o relator Marcelo lá, o senador Marcelo reduziu para 20%, e como faz uns 15 dias que eu não tive tempo de acompanhar, eu não sei como é que ficou a relatoria, que é uma mudança Já é um- significativa, né? Uhum. É você garantir nos poderes legislativos a porcentagem obrigatoriamente, é uma conta. Para eles não perderem todo o poder de uma vez só, Exatamente, né? Mas se for pensar 20%, se fosse Mauá, 2, 4, praticamente quase 5 vagas seriam das mulheres, teoricamente. 3. 2 e 2, 4. É. 4 quebradinho. Tá bom. Uhum. Né? Então, quer Para dizer, começar, né? para quem não tem hoje nada, já 4 Então, vagas tem mais. Então, assim, a gente está no processo, a nossa eleição em Mauá no PT é dia 6 de julho, mês né? que vem. Convido aí todos os militantes, né? Uhum. Temos aí 2 candidaturas. No meu caso, eu continuo na chapa que apoia o deputado Rômulo Fernandes para presidente Que é a do reeleição, partido, né? que é a reeleição, Uhum. e que eu estava como presidente. Ele é presidente ou vice, Uhum. mas essa parte da composição é só depois, né? Então, Uhum. nesse momento é a chapa que estamos caminhando, ao lado do deputado estadual o Rômulo Fernandes, o qual eu apoio, Claro. né? E democraticamente tem outra candidatura, outra chapa, e que é importante, que faz parte do processo e que É histórico isso já, né? E a direita, às né, de cada vezes. um, né? Não, na quando- última já não foi, né? O último não teve. A Uhum. gente conseguiu fazer a composição. Uhum. Se teve toda a questão de tentar chegar nesse processo da unidade, mas Uhum. assim,
Se tem divergência, alguma coisa ou outra, acho que tem que que ir para disputa cumpre, do voto, né? né? A nível nacional tem as candidaturas também, de presidente, presidente Sempre estadual, tenta, como você presidente mesmo fala, nacional. tenta se esgotar todas as conversas para que possa chegar num consenso. Sim. Não havendo, vai pelo processo democrático. Voto eletrônico, né? Ou voto... Não, voto... Cédula. Ó, Cédula mesmo, né? Porque na- havia essa discussão também, Mas assim, mas nacionalmente. Não ia lá dar no- tempo, parece, né? De fazer, né? eu não sei como tá, porque eu não estou na comissão eleitoral. Uhum. Mas assim, a gente já teve eleição do PED nosso aqui, que não foi a urna eletrônica, mas, por exemplo, a gente montou o sistema dos computadores, o Lamartine trabalhou também nesse processo com a gente, que você era na tecla, né? Uhum. Digitava, Sim. votava, já ia. Legal. Então, mas assim, eu não estou na comissão eleitoral, não sei os detalhes de Claro. como está a organização do dia, se vai ser manual, se vai ser eletrônico, não sei te dizer mesmo. Vou ficar devendo essa informação. E pro próximo ano, né? Eu sou Mauá. histórica, eu tenho aí 30 e... Eu me filiei no PT em 1988. Já não sei nem fazer a conta, hein, quanto tempo faz. Tipo, eu fiz aqui 17 anos, em 17 de abril, me filiei no 24, aí ficou aguardando, porque depois que ia para Uhum. o cartório, então eu não sei contar outra história que se não seja da minha militância Claro. interna. Não, Eu tá fui certo. militante, eu fui da direção, Sua eu fui da atuação, né? base, Uhum. né? E fui presidenta do partido no período do impeachment da Dilma. Eu era Uhum. presidenta do PT naquele momento aqui em Verdade. Mauá, no momento mais difícil da história nossa. E aí, assim, a minha militância, a minha história tá aí. E aí, Uhum. até estava conversando um pouco com um menino esses dias. E sempre eu sou concursada da rede estadual. Uhum. Então, eu tenho uma profissão. Sou Uhum. professora e sou concursada como diretora e estava como supervisora aqui na diretoria de ensino. Eu tenho uma história profissional que Uhum. ela não depende de ser comissionada. Eu Uhum. estar hoje como secretária é um processo da minha história, da minha militância, dos meus estudos, da minha formação. Eu tenho 35 anos na rede de Sua parte educação, técnica também, né? Tudo que você fez, né? Então isso me dá também autonomia, porque eu sou funcionária concursada, estou licenciada, afastada para poder estar como secretária. Uhum. E porque às vezes tem muito aquilo, né? Tá defendendo o governo porque é comissionada. Eu tenho uma profissão, né? Uhum. Quando eu perdi o processo eleitoral em 2020, no dia seguinte eu estava na escola, Legal. né? Claro. Porque eu tenho profissão e acho que tem que ser isso. Uhum. A gente tem que ter posição, tem que ter É a sua independência assumir, mesmo, né? mas É verdade. você tem a Legal. sua profissão que você não precisa ficar nessa dependência Uhum. dos outros jogar na sua cara que você é isso porque você é comissionada. Não, Uhum. eu tenho minha independência de Tá Claro. certo, tá de certo. Queria que caminhar. você desse um pitaco, uma opinião sua sobre justamente as eleições do ano que vem aí. O Rômulo provavelmente ele vem para a reeleição e o pessoal discute alguma coisa para deputado federal? Essa possibilidade, o partido cresceu bastante. Oficialmente, se eu dizer para você, olha, o partido chamou uma reunião neste momento já para fazer até porque a gente está focado no PED. Sim. Eu acho natural o Rômulo ir para a questão do deputado estadual. Uhum. No outro processo, 4 anos atrás, fez-se a opção de somar forças para eleger um deputado estadual. E os federais, a gente ter autonomia para a militância buscar aquele compor. Uhum. Não oficialmente que eu saiba de ser chamado, não, porque a gente está nesse momento trabalhando no PED. Acredito que pós-PED, com nova direção, aí se tome os rumos para fazer as decisões de quem são as dobradas, se não é. Se tiver um pré-candidato a deputado federal, quais nomes seriam que você acha, na sua opinião, para Mauá? Eu não consigo te dizer, porque eu não fiz essa discussão. Não deu certo. Eu não fiz essa discussão com ninguém. Vamos falar uns 7 nomes aí. Nem- Fala Fala lá, me conta. Me conta, porque eu não estou sabendo. Só para esquentar a discussão. Quando vocês saírem lá, vocês vão me contar então quem são esses nomes, porque eu não estou sabendo. Tá certo, legal. Conversamos hoje então com a Cida Maia, né? Secretária aí do
Políticas para as mulheres. Políticas para as mulheres, né? Uma secretaria nova, empenhada, né? Contou aí sobre a situação, Sim. Os números e tudo que está sendo feito aí para as mulheres. Fica o nosso muito Nova, obrigado. dizendo, como até a mesma disse, nova no governo do Marcelo Oliveira. Ah, não, sim, sim. Já veio da outra com a Dona ministra Selma, Não, sim, sim. Dona Selma Todo Diniz, suando, que fez toda a toda uma legislação, ela... Eu ia até brincar dizendo que tanto- realmente uma extrema responsabilidade sua ao assumir uma secretaria que foi. E aí, lógico, eu né, sempre digo isso, eu não peguei diferente dela, que teve que criar uma criar. estrutura, eu tô dando continuidade. E eu penso que é isso mesmo. Eu não tenho que inventar coisas novas, fazer que eu inventei. Não, lógico. Eu tenho que pegar o que está dando certo, melhorar e ampliar. Não é mudar tudo para Claro. começar do zero, fazer que aquilo. Não, não, de jeito nenhum. Foi uma estrutura muito bem feita, muito bem organizada, e que se não deu certo, não deu tempo de implementar da forma que se gostaria, meu papel agora é Claro. justamente esse, fazer Não, essa legal. implementação. Verdade. Bacana. Então, fica o meu agradecimento, Lamartine. Obrigado, Lamartine. Obrigado, Luiz. Obrigado, nossos amigos e nossas amigas internautas. Mais uma vez, mais um programa de alto interesse, de alta importância. Sem dúvida. Leve realmente esse fato para frente, divulguem, que é muito importante. Não só em Mauá, em qualquer outro canto que você pode estar assistindo, em qualquer outro lugar. Isso é muito importante para a preservação da saúde e da vida das mulheres também. Sem dúvida. Fica o nosso agradecimento e as suas considerações finais. Bom, Priscila. primeiramente, novamente agradecer vocês, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, dizer para o público presente que nos ajude nessa divulgação, nos ajude a dizer que existe serviço público de atendimento às mulheres de Mauá e que a gente está lá para esclarecer todas as dúvidas e fazer o trabalho que tem que ser feito enquanto políticas públicas. Nosso muito obrigado e vamos juntos vencer, né, o combate aí, vencer a violência contra as mulheres. É isso aí. Valeu, gente. Se inscreva no canal, dê um joinha, ative o sininho. Beleza? Até a próxima. Fique com Deus.